Bom dia, gente. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida de vocês, meus amados, minhas amadas que estão aí. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né, gente, em nossas vidas. Eu quero louvar o Senhor por você que chegou aí agora. E vamos continuar agradecendo, né, gente, por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer, né? Como tem um louvor que diz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Então, assim, eu quero meditar aqui na palavra do Senhor que está em Lucas 4, né? Que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E terminado eles os dias, né? Porque as pessoas podem pensar que terminado eles, Jesus com alguém. Não. E terminado eles os dias, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí no 4 diz assim: E disse-lhe, e Jesus respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós observamos a passagem aqui de Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito, né, ali ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas se você observar o contexto, lá no contexto está o batismo de Jesus. Foi, melhor dizendo, até João, né, para ser batizado. A pomba, né, que desceu, o Espírito Santo em forma de pomba, pousou em Jesus. E todos ouviram uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou quem eu me comprazo. Deus falou: Este é meu filho amado. Aí o que é que nós vamos agora para Lucas 4, onde eu acabei de ler sobre o deserto que Jesus passou. E ele estava, a Bíblia diz aqui, ó, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado. Jesus, ele jejuou, nós sabemos, mas a Bíblia diz que quando Jesus se cumpriu aquele período, ele teve fome. E Jesus, ele estava no deserto. E naquele período que Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Eu quero que vocês prestem muito bem atenção. É por isso que quando as pessoas falam, eu gostaria que muitas pessoas, né, que seguem até os falsos profetas, estivesse aqui nesse momento, ou então que assistisse esse é, esse vídeo, que verdadeiramente as pessoas não gostam de ouvir a palavra, essas pessoas, elas gostam de ouvir as falsas profecias, porque falam que a gente não prega, mas no entanto não vem nos nossos vídeos assistir. Entendeu? Porque o que essas pessoas gostam verdadeiramente é de escutar coisas que não vêm de Deus. Então, a Bíblia diz que ele tentou Jesus, está aqui com o quê? Com a própria palavra. Então, assim, todas as vezes que Satanás foi a Jesus, ele usou uma passagem bíblica. Vocês estão compreendendo o que é que eu estou querendo dizer? O inimigo, ele não vai chegar, o inimigo de nossas almas, ele não vai chegar para você, né? Porque ele fez isso com Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele não vai chegar para você para te oferecer, para te mostrar coisas que não estejam baseado na palavra de Deus. Ele vai sempre falar para você, vai sempre te oferecer alguma coisa para você pensar, para você achar que aquilo está vindo de Deus, mas aquilo verdadeiramente não está vindo de Deus. Porque no momento ele sabia que Jesus teve fome e ele tentou Jesus. Como foi que ele tentou Jesus? Você vê que no deserto tem o quê? Né? Deserto tem sol forte, areia e muita pedra.
Não tinha água. A Bíblia não diz que Jesus teve sede. A Bíblia diz que Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus ali, ele estava como homem. Jesus, ele estava com... Outra coisa, muitas pessoas dizem que Jesus jejuou para se fortalecer. Jesus não jejuou para se fortalecer. O jejum de Jesus foi ao contrário. Foi justamente para ele se desprender dele, né, do Filho de Deus e ficar em condição mesmo para passar pelo que ele tinha que passar. Porque se Jesus jejuasse para ficar forte, ele não precisava disso, porque todo poder ele tinha, que era dado pelo Pai. Vocês estão entendendo, gente? Então, o jejum de Jesus foi ao contrário. Nós jejuamos, que depois, gente, eu vou fazer um vídeo acerca do jejum. Que muitas pessoas acham, né, que porque eu falei, que acho que é porque não é para jejuar, não é nada disso. O jejum, ele é diferente de muita coisa que o povo faz aí. O jejum que agrada a Deus é diferente de muito jejum que a gente faz e não sabe. Então, assim, Jesus, ele não precisava jejuar para se fortalecer. Porque se ele quisesse, se o pai dele quisesse, ele não passava nem por aquilo. Porque na hora, no momento, ele disse, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Né? Porque Jesus sabia o que ele ia passar. Mas que não seja feita a minha vontade, meu Pai, mas que seja feita a sua vontade. E naquele momento que estava muitas pedras ali, olha só o que foi que Satanás falou para ele. Por que que ele disse isso a Jesus? Hein? Porque lá no batismo, quando a pomba pousou em Jesus, o Deus falou assim, que o Espírito Santo pousou em Jesus em forma de pomba. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. O intuito de Satanás foi botar dúvida na mente de Jesus. E Jesus pensar que jamais Jesus ia pensar aquilo, né? Porque Jesus não tinha pensamentos de dúvida, mas o intuito dele foi pensar, não, ele diz que eu sou o filho amado dele, ele diz que tem prazer em mim, então, se eu quiser, eu vou transformar isso aqui, para ele provar realmente para ele provar realmente que ele é meu pai. O alvo dele foi tentar colocar dúvida, pensando que a mente de Jesus ia raciocinar assim. Ele disse que eu sou o filho dele, em quem ele tem prazer, porque a pomba desceu, o Espírito Santo em forma de pomba e falou, a voz de Deus falou. Este aí é quem eu tenho prazer, meu filho amado. E naquele momento, o diabo, a intenção dele era essa, era colocar dúvida na cabeça de Jesus e Jesus olhar aquilo ali e dizer, eu vou fazer essa pedra assim, que eu estou com fome. Mas a resposta de Jesus foi essa aqui, ó. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá vendo, amados? Então eu vou dizer, o inimigo, ele vem várias vezes para a nossa vida, mas ele não vem de qualquer maneira, não. Né? Vocês já viram um ditado que muita gente diz que ele vem, que não tem isso na Bíblia, né, gente? Mas as pessoas criam, né, essas coisas assim, que ele vem em sapato de lã pisando no algodão, porque ele tentou Jesus com a própria palavra, mas foi com a própria palavra que Jesus combateu ele. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Que a palavra dele nos alimenta. E quando a gente está alimentado com a palavra de Deus, a gente vence qualquer tentação, amados. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus não foi tentado por mulher. Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tudo que você imaginar, Jesus ele foi tentado. Tudo. Jesus foi tentado por mulher em tudo, mas ele não cedeu a nenhuma tentação. Isso quer dizer o quê? Se o próprio Jesus, ele foi tentado, quem somos nós, gente, para não ser? Hein? Nós somos tentados todos os dias na nossa vida. Mostrou tudo ali para Jesus. Ele mostrou, porque a Bíblia diz que o mundo jaz nele, está nele. Entendeu? O mundo está nele. Então ele disse assim, olha, se você está vendo isso, porque foi me dado. Porque quando ele foi lançado, né, gente? Nós sabemos que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, mas ele foi lançado. Você está vendo que até o próprio capiroto pertence a Deus?
Uma vez eu falei isso na escola bíblica, teve gente que não acatou, não. Misericórdia, até ele é de Deus. Vocês entenderam? Porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e a ele servirás. Então, ele chegou ali naquele momento, fez o quê? Ofereceu, né? Ofereceu, como se ele fosse o criador de tudo. Para quê? Para Jesus se prostrar diante dele, amados. Quantas vezes as pessoas se vendem para o diabo, hein? Quantas vezes você recebe propostas indecentes, você recebe coisas que não vêm de Deus para poder você ter algo melhor. Com muitas pessoas fazem esse tipo de coisa, vendem sua alma para o diabo, e hoje é o que nós vimos mais aqui nessa plataforma, no mundo cristão, no mundo gospel, no mundo dos crentes gospel, porque cristão é todo aquele que teme a Deus, é todo aquele que procura viver o evangelho, tentando, mesmo caindo, levantando, mas é aquela pessoa, amados. Muitos têm se vendido, eu fico olhando aí, é por isso que eu digo, a minha vida é baseado na palavra de Deus, tentando basear na palavra de Deus, porque a gente nunca consegue. A gente nunca consegue, porque Paulo disse: aquilo que eu queria fazer, eu não faço, mas aquilo que não era para fazer é o que eu ando fazendo. E a vida da gente é assim, mas há uma diferença da gente reconhecer as nossas fraquezas. Né, gente? Então, muitos hoje já venderam, estão dentro das igrejas, estão com microfone, estão louvando, estão pregando, estão fazendo correntes, fazendo campanha, mas a alma já está entregue, porque já se venderam para o diabo. Vocês estão entendendo? E ele ofereceu tudo ali a Jesus. Ofereceu, como se ele fosse o criador de todas as coisas, mas Jesus combateu ele de novo, ó, pá, com a palavra. Somente ao teu Deus adorarás e a ele servirás. Mas ele não desiste. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei ontem num vídeo, as pessoas muitas vezes desistem de estar trazendo a verdade, porque assim, ó, o que mais tem hoje dentro de congregação, eu não vou dizer igreja, porque igreja somos nós, igreja são os escolhidos de Deus. São crentes covardes, porque tem medo de falar a verdade, aí fica: irmã, vamos orar, irmã, deixe na mão de Deus, irmão, vamos orar. A gente falar a verdade não está querendo dizer que nós não estamos orando, não. Mas Jesus, ele quer que se levante verdadeiramente os servos, aqueles que falem a verdade, que tirem as pessoas do engano. Quando eu estava congregando, morando lá em Salvador, lá na Assembleia de Deus, onde eu congreguei em Bariri, eu nunca fui para casa com um recado que Deus mandava eu dar. Nunca fui. Podia ser pastor, podia ser quem for, com a ordem, com a decência que Deus dá, eu levantava e entregava o que Deus mandou. Tinha gente que dizia: misericórdia, se fosse eu preferia não falar nada, porque para ir o levante, eu digo: eu não quero nem saber. Entendeu? O que o Senhor deu na minha vida foi esse espírito de ousadia. Não é ousadia para xingar, para fazer, não. É para falar. Desde quando a gente fala a verdade, porque, como eu mesmo digo, eu recebo minhas cacetadas. Quantas vezes eu ouço vídeo dos irmãos aí contando coisa e eu entendo que aquilo ali é para mim. Eu digo: meu Deus, isso aí é para mim, essa palavra é para mim. Jesus fala: é para você mesmo. Nessa área aí, receba aí. Se você quiser conserto, receba. Vocês entenderam, amados? Então, nós temos que combater o diabo com a palavra. Quando vir afronta para você, não adianta você xingar, não adianta você esbravejar, você fazer cara feia. Vá com a palavra, porque é assim que ele é derrotado, porque ele vai para cima de você com a palavra. Ele sempre vai para cima de você com a palavra. O que é que está acontecendo aí, aqui nessa plataforma? Hein? As falsas profecias, e porque Jesus mandou, e porque é para fazer, e porque me dê R$100, porque você vai comprar um pedaço de terreno no céu. Tudo tem a palavra no meio, mas você tem que ir em cima com eles, com a própria palavra. O que foi que eu fiz ontem de ontem? Deus falou comigo, eu estava lavando roupa, eu peguei o sabão, né, que eu gosto do Omo, que é o sabão que eu gosto, que é o melhor, né? É o Omo. E aí, eu peguei o Omo, botei de molho as toalhas de cor, que não pode botar água sanitária, e botei, e eu deixo para tirar no outro dia. Presta atenção, gente, olha só.
Aí tá eu lavando lá, né, a roupa, e eu dizendo, poxa, que sabão bom. Olha só como é que Deus fala, gente. Às vezes a gente que não presta atenção quando ele está falando com a gente. Aí eu disse, que sabão bom, meu Deus. Não precisou nem água sanitária. E olha para isso aqui, essa toalha. Tirou, gente, a sujeira, né? Uma toalha que fica, né, de banho. Aí umas manchas, o homem tirou a mancha toda. Aí daqui a pouco eu falei assim, eu comigo mesmo, aqui no quintal. Eu fiz assim, mas esse sabão também. Olha só, gente, Deus é tremendo. Eu tava sozinha. Aí eu e Jesus, né? E a minha cachorrinha, porque o marido tinha de trabalhar. Aí aquilo dentro de mim, eu falando comigo, né? Aí eu disse assim, mas também, se pegar esse sabão, vocês sabem que mulher que tá aí, que sabe como ele é. Ele arranca a sujeira, mas se você deixar 2 dias, gente, aquele sabão de molho, nenhuma água, né? Uma roupa de molho, e você esquecer. Se passar 2 dias, você não aguenta a podridão que fica. Entendeu? Porque ele tem uma química tão forte que ele arranca a sujeira, mas ele, se deixar, ele apodrece a sua roupa. Ele apodrece e fica a roupa com aquele cheiro forte. E aí eu falando, aí eu comigo, né? Ainda bem que eu tirei logo, viu? Porque tá cheirando, não precisa nem amaciante. Se eu deixasse para amanhã, e Jesus falou assim mesmo, é a minha palavra, minha filha. Olha, gente, pode acreditar. Deus falou para mim, é porque a gente ouve Deus falar, acho que as pessoas querem ouvir Deus falar assim, ó. Eis que Deus manda terra, manto, couve, entendeu? As pessoas querem ouvir Deus assim. Quantas vezes as meninas, bora, Kátia, na igreja tal, porque tem uma irmã lá, rapaz, que Deus revela, eu digo, não vou. A revelação tá aqui, ó. Eu não vou. Ele me revelou algo profundo. Ele disse, minha filha, assim mesmo é a minha palavra. A minha palavra, ela limpa. Ela limpa a pessoa, ela limpa o ser, ela limpa por dentro, ela limpa por fora. Mas no processo da limpeza, aleluia, no processo da limpeza, é necessário ficar na minha palavra. Mas se não enxaguar, não tirar aquela podridão que tá e permanecer naquela água suja, vai ficar podre. Vocês estão entendendo, gente, o que foi que Deus falou comigo ali no quintal? Sabe por quê? Porque quando você procura dar ouvido à voz de Deus, amados, Ele fala com você. Mas tem pessoas que acham que para Deus falar, você tem que, não, eu tenho que, estou desesperado, eu vou para a igreja, porque eu tenho que ouvir Deus falar, eu tenho que ir para o culto, não, eu tenho que ir para o ciclo de oração, não, tem que ir, tem, gente, quer ir, vá, é bom estar em comunhão com os irmãos, estar ali louvando, é maravilhoso. Mas muitas vezes Deus quer falar com você através de um objeto e você não está entendendo. Então, amado, não despreze as bênçãos de Deus. Muitas vezes tem coisas que vêm para você que você não imagina. Você pensa que não é de Deus e é. E tem coisas que o diabo quer usar, coisas grandes para poder você pensar que é Deus, mas no entanto não é ele. Ele quer que você se venda para ele. E Jesus, todas as vezes que ele foi, entendeu? Tentado pelo diabo, ele combateu o próprio Satanás com a própria palavra. Então, quantas vezes vem coisas para a nossa vida, hein? Muitas vezes, você sabe o que é que ele faz? Deus, ele te honra, amados, é no deserto. Deus, ele quer te dar vitória no deserto. Entendeu? Sabe por que Deus quer lhe dar vitória no deserto? Porque você pode estar no deserto aí do desemprego. Você pode estar no deserto aí precisando de alguma coisa dentro de casa. Aí sabe o que é que Satanás faz? Ele usa alguém, muitas vezes, para lhe oferecer um emprego, alguma coisa que seja para prejudicar alguém, uma falcatrua. Hein? Uma certa feita com minha vida foi assim. Eu passei uma certa situação, eu não tinha dinheiro, a Coelba cortou minha luz. A Coelba cortou minha luz. E eu nunca gostei de negócio de nada errado, gato de água, gato de luz. É por isso que eu meto pau, gente, e as pessoas não gostam. Aí disse, eu não sou mais santa de que ninguém, não. Como eu digo, nem congregando eu tô, para vocês entenderem. Nem indo para a congregação eu tô. Mas eu gosto de andar na presença de Deus, como Deus quer que a gente ande. E aí eu me vi com meus 2 filhos pequenos, meus 3 filhos pequenos dentro de casa. Eu já estava na presença do Senhor, sabendo que era certo. E aí o pai não tinha recebido o dinheiro.
né? Estava desempregado, cortaram a luz. E aí veio uma vizinha, a vizinha que falou lá em casa, olha, eu tenho uma luz lá, a de cá, uma metade é gato, a outra metade é a que eu pago. Mas a que eu pago, como eu sei que você está desempregada, né, está passando situação difícil, eu vou lhe dar um ponto da luz do gato, da parte que é o gato. Eu disse, eu não quero. Obrigada, eu não quero. Entendeu, amados? Deus ia me honrar ali naquele deserto com a vela acesa, com o que fosse lá. Porque ela não me ofereceu a luz da parte que paga? Para poder dizer assim, não, Kátia, eu vou lhe oferecer dessa e você me ajuda no recibo. Eu ajudava, mesmo me virando, gente, dava um jeito. Mas o diabo foi me tentar no deserto, como quem diz, não, ela vai agora pegar o que é errado aí. Ó. Eu disse, eu não quero. Me perdoe, me desculpe, mas eu não quero. Aí fui chamada de crente santa, crente que não sei o que. Vai ficar aí com os meninos no escuro. Eu digo, fico. E quando foi, com 2, 3 dias depois, fiquei ali acendendo vela, fazendo as coisas, mas fiquei. E Deus mandou a bênção. Deus mandou a bênção, apagou minha luz e religou a luz. Então, não se venda para o inimigo. Quantas vezes, é a mesma coisa aqui, às vezes, ele tentou Jesus com a pedra, para Jesus transformar em pão. E quantas vezes é assim? Não, você está desempregado, você está passando situação difícil, mas tem um emprego aqui, ó. Agora é assim, ó. Você vai descarregar uns caminhão ali, você vai fazer um negócio ali, mas ninguém pode ver. Não pode, gente, não é certo, não é de Deus. Olha aqui o que Jesus falou. E disse-lhe Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por um tempo. Vocês estão vendo aqui? E aqui diz ausentou-se dele para sempre, foi por um tempo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o diabo, ele é perseverante. Ele não desiste, ele persevera ali o tempo todo, ele persevera, ele não desiste, enquanto muitos, eu e você, quer parar no meio da caminhada. E quando a gente fala, muitas vezes, parar no meio da caminhada, todo mundo, não sei porque, só leva para as pessoas que largou de ir para o templo. Largou a cruz no meio da... E não é nada disso não, gente. Não é nada disso não, porque quem tem reserva de Deus, quem gosta de examinar a palavra, quem tem reserva de Deus, são pessoas que são sustentadas na rocha. Pode vir, você já viu o bambu pode dar o temporal que for, ele enverga para lá, ele enverga para cá, ele vai para um lado, vai para o outro, mas eu quero ver ele quebrar. Não quebra não, gente. Então, assim, as pessoas têm que entender, nós temos que entender que Deus, ele nos deu a sua palavra para poder nos fortalecer. E Jesus, ele, todas as vezes que Satanás tentou ele com a palavra, ele combateu com a palavra. Então não adianta você dar com seus peitos, você dar com seu próprio braço, você lutar com suas próprias forças, porque você não vai vencer. Você só vence com a palavra, buscando a Deus através da sua palavra. Então, quando vinham os manjares, quando vinham as bandejas, não aceite. Procure saber se aquilo ali é de Deus. Procure saber se aquilo ali é da vontade do Senhor. Então, amado, é assim. Se você está esperando algo de Deus, não desfaleça. Mas pergunte a Ele, Senhor, é bem para mim, meu Pai? Pode ser uma coisa boa para você, mas pergunte a Deus se aquilo mais adiante vai lhe dar algum resultado. Se aquilo ali adiante não vai lhe trazer um desgosto, se aquilo ali adiante não vai te trazer algum problema. Porque se for trazer, pode ter a certeza que Deus não vai permitir você ter. A não ser que você insista pela sua própria desobediência de ficar batendo na mesma tecla, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí não é Deus que vai lhe dar, você vai conseguir com sua própria força, mas sabendo também que aquilo ali vai te dar problema. Mas quando Deus está no negócio, é assim que acontece. É igual aqui, ó, Jesus. Ele foi tentado, ele foi levado, né, pelo Espírito para ser tentado ali pelo diabo. Mas o diabo, no fim de tudo, se ausentou dele por um tempo, porque ele não venceu ali, não, e ele já está vencido.
Mas Jesus só com a palavra, pá, palavra, ó, palavra, está escrita, está escrito. Então, quando alguém vir com afronta para você, querendo, vá com a palavra. Vá com a palavra. É por isso que quando eu faço vídeo aqui, que eu falo as coisas dessas heresias, esses negócios aí, eu venho com a palavra. Mas sabe o que é que acontece? Nem todo mundo quer ouvir. Não quer, porque não quer, porque gosta de conversa, gosta de ouvir. Tome, receba a chave de carro, vou lhe dar um apartamento, vou lhe dar isso. E outros querem ouvir tragédias. Mas a palavra de Deus, que é aquilo que nos limpa, que é aquilo que nos edifica, são poucos que querem. Então, temos que vencer as lutas com a palavra, né? As bênçãos de Deus são condicionais. Tudo que você vê na Bíblia é se obedecerdes, se andardes, se. Tudo tem uma condição. Então ele disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pede tudo. Tudo o que quiserdes vos será feito. Olha, mas eu digo para vocês, eu estou aqui, tenho minha casinha simples, que ainda não é minha, tenho minhas coisas, mas não tem uma coisa, que eu peça a Deus que ele não me dê. Não tem uma. Pode ser que ele não me dê agora, porque o momento eu posso não estar preparada para receber a tentação, né? Então, que você, no momento que for ser tentado, que todos os dias nós somos tentados, mas quem tem reserva, quem tem azeite na botija, o noivo pode chegar a hora que for, entendeu? E quem não tem, vai acontecer isso aqui, ó. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer que não conhece, porque como é que você e o noivo ia enxergar as noivas no escuro, hein? Você casava, você que é irmão, não sei se está aí ou irmã. Você ia casar? Hein? Tudo escuro, bate na sua porta para você casar. Você não sabe se o noivo é banguelo. É brincadeira, gente, para descontrair. Você não sabe se é careca, se é banguelo, se tem cabelo grande, se tem cabelo curto, se tá com a roupa... Tem que ter azeite, clarear, meu filho. Tem que ter o azeite na botija para você enxergar ali. E foi isso que aconteceu com aquelas dali. Tá vendo que uma coisa puxa a outra? Aconteceu com elas ali isso. No momento que elas falaram o quê? Todas, a Bíblia diz que todas dormiram. Todas dormiram. Mas quando chegou a meia-noite, ouviu-se o grito, aí vem o esposo. Eita, todo mundo acordou, né? Mas acontece que uma estava com azeite na botija e as outras estavam fraca de azeite. Tchau.